Você acha que aguentaria ficar completamente em silêncio? Sem celular. Sem vento. Sem ninguém. Agora esquece isso. Porque existe um lugar onde o silêncio não é paz. É tortura. Pessoas entram lá confiantes e saem desesperadas. Ou simplesmente pedem para sair antes de perder o controle. A pergunta é: quanto tempo você aguentaria antes da sua própria mente se voltar contra você? Esse lugar não parece assustador. Não tem monstros. Não tem gritos. Não tem escuridão assustadora. Na verdade, ele parece completamente normal. E é exatamente isso que engana. Porque aqui, o perigo não está no que você vê. Está no que você deixa de perceber. Essa sala foi construída com um único objetivo: eliminar praticamente todo o som existente. As paredes são cobertas por materiais especiais, projetados para absorver cada vibração, cada eco, cada resquício de ruído. Não importa se você bate palma, não importa se você grita. O som simplesmente morre. Não volta. Não responde. Não existe. Você entra. A porta se fecha atrás de você. E naquele instante, sem aviso, sem transição, o mundo some. É como se alguém tivesse desligado a realidade. De repente, não existe profundidade. Não existe distância. Não existe espaço. Você não consegue mais sentir o ambiente ao seu redor. Porque o som é o que te dá referência. E sem ele, você está perdido. Só existe você. E um vazio tão denso, que parece ter peso. Nos primeiros segundos, sua mente tenta racionalizar. É só silêncio. Tá tudo bem. Mas não demora muito para você perceber que aquilo não é um silêncio comum. É um silêncio que pressiona, que incomoda, que invade. Você tenta se mexer, só para sentir alguma coisa. Mas até o som dos seus próprios passos parece estranho. Abafado. Errado. Artificial. Você fala. E sua própria voz soa distante. Desconectada. Como se não fosse sua. E é nesse momento que algo muda. Um desconforto leve começa a crescer. Devagar. Quase imperceptível. Mas constante. Sua mente começa a procurar qualquer tipo de estímulo. Qualquer referência. Qualquer prova de que você ainda está em algum lugar real. Mas não encontra nada. E quanto mais você tenta se adaptar, mais o silêncio parece se aproximar. Como se estivesse te envolvendo. Te isolando. Te engolindo aos poucos. No começo, parece interessante. Quase uma experiência diferente. Mas isso não dura. Porque em algum ponto, o silêncio deixa de ser ausência. E começa a se transformar em algo ativo. Algo presente. Algo que você não consegue ignorar. E é aí que ele começa a falar. A maioria das pessoas não aguenta nem 45 minutos. Depois de alguns minutos, você começa a ouvir coisas estranhas. Não de fora. De dentro. Seu coração começa a soar alto demais. Sua respiração parece pesada. Cada movimento faz barulho dentro da sua cabeça. É como se o seu corpo estivesse gritando. E quanto mais você tenta ignorar, mais alto fica. Até que surge uma sensação incômoda. Você não consegue escapar de si mesmo. Agora vem a parte que quebra as pessoas. Não é o silêncio em si. É o que ele faz com a sua mente. O cérebro humano não foi feito para o vazio. Ele precisa de estímulo constante. Som. Movimento. Referência. Qualquer coisa que diga, você está no controle. Mas aqui, isso não existe. E quando o cérebro não encontra estímulo, ele cria. No começo, são coisas pequenas. Quase imperceptíveis. Você acha que ouviu um leve ruído. Um estalo. Algo distante. Você presta atenção. E não tem nada. Silêncio absoluto. Mas alguns segundos depois, acontece de novo. Dessa vez, mais claro.
mais definido. Como se algo estivesse se movendo lentamente ao seu redor. Algumas pessoas relatam passos suaves, como alguém caminhando em círculos. Outras dizem ouvir sussurros baixos, incompreensíveis, mas próximos demais. Próximos o suficiente para arrepiar. E o mais perturbador? Você sabe que não tem ninguém ali. Você tem certeza disso. Mas mesmo assim, você ouve. E quando isso acontece, algo dentro de você muda. Porque não é só medo. É dúvida. Você começa a questionar sua própria percepção. Eu ouvi isso mesmo? Ou foi coisa da minha cabeça? E essa pergunta é o começo do problema. Porque a partir do momento que você não confia mais no que percebe, você perde o seu ponto de apoio, sua referência, sua segurança. E sem isso, a mente começa a escorregar. Você tenta se convencer de que está tudo bem, que é só psicológico. Mas quanto mais você pensa nisso, mais real parece. Os sons ficam mais frequentes, mais próximos, mais intensos. Até que chega um ponto em que você não consegue mais ignorar. Você vira rápido, olha ao redor, tenta encontrar alguma explicação. Mas não tem nada. Só o vazio. Só o silêncio. Só você. E uma sensação crescente de que você não está mais sozinho, mesmo estando. E é nesse momento que o medo deixa de ser externo e passa a ser interno. Porque agora, o seu maior inimigo não é o ambiente. É a sua própria mente. E quando ela começa a falhar, o controle começa a desaparecer. Devagar. Mas de forma inevitável. E o mais assustador é que você percebe isso acontecendo. E mesmo assim, não consegue parar. Sem som, sem referência. Seu cérebro começa a falhar em coisas básicas. Equilíbrio. Noção de espaço. Direção. Algumas pessoas não conseguem mais ficar em pé. Outras sentem como se estivessem caindo, mesmo paradas. É como se o seu corpo estivesse desligando aos poucos. E o mais assustador? Você percebe isso acontecendo, mas não consegue impedir. A maioria das pessoas não aguenta nem 45 minutos. Mas o verdadeiro problema não é o lugar. Não são as paredes. Não é o silêncio. Não é o ambiente. É o que tudo isso força você a enfrentar. Porque quando tudo desaparece, quando não existe som, não existe distração, não existe nada para ocupar sua mente. Só sobra uma coisa: você. E esse é o ponto onde muita gente começa a quebrar. No começo, seus pensamentos parecem normais. Coisas simples. Aleatórias. Mas sem interrupção. Sem pausas. Eles começam a crescer. Ficam mais altos. Mais presentes. Mais difíceis de ignorar. É como se alguém tivesse aumentado o volume dentro da sua cabeça. E então, coisas que você normalmente evita pensar começam a surgir. Memórias antigas. Situações mal resolvidas. Medos que você empurrou para longe. Inseguranças que você nunca enfrentou de verdade. Tudo volta. E volta com força. Sem distração, não tem como fugir. Não tem celular. Não tem conversa. Não tem barulho para abafar. Só você, ouvindo cada pensamento. Com uma clareza desconfortável. E quanto mais você tenta não pensar, mais sua mente insiste. Mais ela traz. Mais ela repete. Mais ela aprofunda. É um ciclo. Você tenta escapar, mas não tem para onde ir. E é aí que o silêncio revela algo perigoso. Você não controla sua mente tanto quanto pensa. Porque quando ela não tem estímulo externo, ela vira para dentro. E começa a explorar tudo que estava escondido. Sem filtro. Sem bloqueio. Sem descanso. Algumas pessoas relatam sensação de angústia. Outras, um peso emocional inexplicável. Como se algo estivesse errado.
mesmo sem motivo aparente. E isso cresce, devagar, constante, até ocupar tudo. Porque nesse lugar, não existe distração para te salvar. Não existe pausa. Não existe alívio. Só existe você, preso dentro da própria cabeça. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica separar pensamento de realidade. O silêncio não te acalma. Ele não te traz paz. Ele não te relaxa. Ele expõe. Ele amplifica. Ele obriga você a encarar tudo. Sem filtro. Sem proteção. Sem saída. E a verdade é que nem todo mundo está preparado para isso. Porque enfrentar o mundo lá fora é fácil. Difícil mesmo. É enfrentar o que existe dentro de você. Quando não há mais nada para esconder. A maioria das pessoas não aguenta nem 45 minutos.